Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE, processo de ingresso 2014, segunda fase, o SSA 2. Porém, antes de ler o enunciado da questão, eu queria te fazer aquele velho pedido. Já está inscrito no nosso canal? Não? O que falta? Se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, deixe o seu like. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Isso para você é nada, para o nosso canal é muito, mas muito importante. Posso contar com você? Combinado? Então tá, então vamos lá, vamos à leitura do enunciado. Dois espelhos planos E1 e E2 foram instalados paralelos um em relação ao outro e separados por uma distância de 1 metro, conforme ilustra a figura. Um raio de luz incide sobre o espelho E1 com seu plano de incidência coincidindo com o plano da figura. Se a incidência ocorre com ângulo θ em relação à normal do espelho E1, calcule o número de reflexões desse raio de luz até que ele saia pela outra extremidade dos espelhos. Despreze a primeira reflexão que ocorre no ponto A e considere tangente de θ igual a 3/4. Pessoal, questão bacana sobre a reflexão da luz. Para resolver, nós vamos usar as leis da reflexão. Mais especificamente, a segunda lei vai predominar nessa resolução. Como é a segunda lei da reflexão? A lei garante que para o mesmo ponto de incidência, o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, ângulo de incidência, é congruente, é de mesma medida que o ângulo formado entre o raio refletido e a normal, ângulo de reflexão. Para o mesmo ponto de incidência, são congruentes os ângulos de incidência e reflexão. Vamos resolver? Foco na lousa. Eu vou destacar essa primeira reflexão. Tá aí, de vermelho, tá em destaque, certo? Vê lá. Tá o ponto de incidência, que é o ponto A. Vou apontar aqui para você, deixa eu melhorar aqui essa setinha. É o ponto A. A reta normal, que é a reta perpendicular à superfície refletora no ponto de incidência. E esse ângulo θ é o ângulo entre o raio incidente e a normal, é o ângulo de incidência. Vou fazer a reflexão e veja que aqui eu tenho o ângulo entre o raio refletido e a normal, é o ângulo de reflexão, que pela segunda lei da reflexão é de mesma medida que o ângulo de incidência, também vale θ. Para uma segunda reflexão, agora, na verdade, primeira reflexão, porque ele diz para você desprezar essa reflexão aqui no ponto A, tá? Você começa a contar a partir daqui, certo? Para essa reflexão, eu vou representar aqui a reta normal, que é a reta perpendicular ao espelho, a reta perpendicular à superfície refletora no ponto de incidência. Veja que eu tenho essa reta é paralela a essa, já que os espelhos planos são paralelos. Como essa reta é paralela a essa, faz com que esse ângulo e esse aqui sejam alternos internos, logo eles são de mesma medida. Logo, esse ângulo aqui também vale θ. Veja que esse ângulo para essa reflexão é o ângulo de incidência. Vou fazer a reflexão. Aqui está o ângulo de reflexão, que pela segunda lei da reflexão é de mesma medida. Tá aí, certo? Muito bem. Pessoal, a reta normal aqui nesse novo ponto de incidência, certo? E agora o que eu queria de você? Destacar esse triângulo aqui. Eu vou dar uma cor para ele, ó. Espera aí, rapidinho. Esse ângulo aqui é θ de novo, né? Mas eu venho para cá, ó. Vou dar, porque é θ, alternos internos, tá? Eu vou dar uma cor aqui para esse triângulo, certo? Dá uma olhada aqui, com cuidado. E veja que esse lado aqui do triângulo é essa medida que eu vou chamar de D, certo? D, tá aqui. Observe que esse D aparece aqui também, ó, porque esses triângulos são simétricos. Então, essa outra medida aqui também é D. E o que é que eu quero que você perceba? Que para essa primeira reflexão, horizontalmente, o raio de luz percorreu D. Para uma segunda reflexão, horizontalmente, ele percorreu D de novo. Veja então que o número de reflexões está vinculado a essa distância horizontal D percorrida. Observe que se eu conseguir descobrir quantas vezes essa distância D horizontal cabe nesses 3 metros, eu consigo saber quantas reflexões acontecem nos espelhos, certo? Para isso, eu vou representar esse triângulo maior aqui, o ângulo θ,
D está aqui, e aqui a distância de 1 metro entre os espelhos. Veja que o ângulo aqui é de 90 graus, né? Dá uma olhada, aqui é a reta normal. Eu tenho o cateto oposto para θ, que é D, o cateto adjacente, que é 1 metro, vou tirar a tangente. Ele me disse que a tangente de θ era 3/4, destaquei para você. A tangente de θ, ele chama de tan, pode ser, eu estou chamando de TG, tangente de θ. Cateto oposto é D, adjacente é 1, logo D vale... Opa, espera aí rapidinho. Cateto oposto é D, adjacente é 1. A tangente de θ, 3/4, igual a D sobre 1. Então, D vale 3/4 de metro. A pergunta agora é, quantas vezes essa distância D cabe nessa medida horizontal de 3 metros? Porque eu percebi que para a primeira reflexão, visto que ele desprezou essa aqui no ponto A, tá? Olha a setinha aqui. Para a primeira reflexão, quando ele atinge o espelho 2, ele percorre horizontalmente D. Numa segunda reflexão, ele percorreu D de novo. Veja que para duas reflexões, essa e essa, vou destacar aqui, ó, para essa primeira reflexão, aqui uma segunda, ele percorreu 2D. O número, então, de reflexões está vinculado ao número de vezes que cabe em 3 metros essa distância D. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir... Esse número de reflexões será quantas vezes cabe 0,75, que é 3/4, no comprimento aqui desses espelhos. Os comprimentos são iguais, por isso que eu estou falando aqui desses espelhos, de 3 metros. Eu vou dividir, peraí, devagarzinho. Eu vou dividir 3 por 0,75, se preferir, pode manter os 3/4, tá? E vou encontrar 4 vezes. Porque eu tenho 4 vezes D se encaixando nessa medida de 3 metros. Então, quantas reflexões vão acontecer nos espelhos? Vão acontecer 4 reflexões. Vamos procurar o gabarito. Está aqui, gabarito, letra C. É isso, minha gente. Vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, o desejo de um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.